Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui na Antena Esportiva, conectando suas emoções. Em primeiro lugar, quero agradecer o carinho da sua audiência, a audiência que vem aumentando a cada programa, e convido você a participar do nosso Lotecando através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Você pode nos acompanhar e interagir pelo YouTube, youtube.com/Antena Esportiva e youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e ative as notificações de vídeos novos para você não perder absolutamente nada que a Antena Esportiva produz para você. Você também pode interagir e nos acompanhar através do aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play e na Apple Store de graça e não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo. Você pode seguir a Antena Esportiva também em outras redes sociais, como o Twitter, @se liga na antena, e o Instagram, @rádio Antena Esportiva. Recado dado para você participar do nosso programa, então vamos saber o que aconteceu na semana passada. Tivemos o concurso 912 com vários resultados favoráveis aos times mandantes, além de algumas zebras. Vamos lá, jogo 1, Corinthians 1, São Paulo 0, deu coluna 1. Jogo 2, Lazio 1, Verona 2, deu coluna 2. Jogo 3, Red Bull Bragantino 2, Fortaleza 1, deu coluna 1. Jogo 4, Atlético 0, Atlético Mineiro 1, deu coluna 2. Jogo 5, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0, deu coluna 1. Jogo 6, Everton 1, Chelsea 0, coluna 1. Jogo 7, Internacional 2, Botafogo 1, deu coluna 1. Jogo 8, Confiança 0, Juventude 1, deu coluna 2. Jogo 9, Ceará 1, Atlético Goianiense 2, deu coluna 2. Jogo 10, Flamengo 4, Santos 1, coluna 1. Jogo 11, Sport Recife 1, Coritiba 0, coluna 1. Jogo 12, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Náutico 1, coluna do meio. Jogo 13, Brasil de Pelotas 3, Guarani 1, deu coluna 1. E jogo 14, Vasco da Gama 1, Fluminense também 1, deu coluna do meio. Ou seja, tivemos 8 vitórias de times mandantes contra 2 empates e 4 vitórias de times visitantes. As maiores surpresas do concurso passado foram a vitória do Verona sobre a Lazio fora de casa. O Verona que está bem no campeonato italiano, mas a Lazio vinha de uma sequência de jogos sem perder. Então, realmente foi uma zebra essa vitória do Verona. Outro resultado surpreendente foi a vitória do Everton sobre o Chelsea. Apesar de jogar em casa, o time dos brasileiros Richarlison e Bernat estava atrás do Chelsea na tabela de classificação. Ainda está, e com essa vitória encostou nos líderes. Além disso, tivemos o empate entre Botafogo de Ribeirão Preto e Náutico, 2 times que estão na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. E também tivemos como resultado surpreendente lá na coluna 1, lá no jogo 1, melhor dizendo, a vitória do Corinthians sobre o líder São Paulo por 1-0 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser um clássico, mas o São Paulo vivia um momento bem melhor que o Corinthians na ocasião, ainda vive, porque o São Paulo segue líder do Brasileirão Série A.
Com isso, nenhum apostador acertou 14 pontos. Por outro lado, um apostador acertou 13 pontos, apenas um apostador. E esse felizardo recebeu o prêmio de R$ 63.996,14. R$ 63.996,696,14 foi o prêmio para quem acertou 13 pontos. No caso, apenas um apostador. A arrecadação total foi de R$ 1.612.948,50, já que o concurso 912 estava pagando a faixa mínima de premiação, ou seja, R$ 300 mil para quem acertasse 14 pontos. Por isso, pessoal que gosta de apostar na loteca não se empolgou muito. Isso acabou refletindo na arrecadação, que no concurso 911 foi uma das maiores da história da loteca, R$ 6 milhões, e realmente no concurso da semana passada baixou bastante. Se você quiser saber outros detalhes, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br. E atenção, porque o prêmio para o concurso 913 está acumulado em R$ 700 mil. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa, ou seja, site e aplicativo, até este sábado, às 2 horas da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3, a aposta mínima nos canais online custa R$ 30, isso porque você precisa usar cartão de crédito. Se você quiser saber as combinações de apostas da loteca, os preços das combinações, você pode consultar o site das loterias Caixa, repetindo para você, loterias.caixa.gov.br. Então vamos para a programação do concurso 913, papel e caneta na mão, porque nós vamos analisar todos esses jogos aqui no Lotecando. Jogo 1, Fortaleza e Ceará no domingo. Jogo 2, Santa Cruz e Vila Nova no sábado. Jogo 3, Confiança e Ponte Preta no sábado. Jogo 4, Sport Recife e Grêmio no sábado. Jogo 5, Internacional e Palmeiras no sábado. Jogo 6, Coritiba e Botafogo no sábado. Jogo 7, Tottenham e Leicester no domingo. Jogo 8, Vasco da Gama e Santos no domingo. Jogo 9, Red Bull Bragantino e Atlético no domingo. Jogo 10, América Mineiro e Chapecoense no domingo. Jogo 11, Atalanta e Roma no domingo. Jogo 12, Remo e Paysandu no domingo. Jogo 13, Flamengo e Bahia no domingo. E jogo 14, Ipiranga e Londrina também no domingo. Ou seja, temos jogos pelo Brasileirão Série A, Série B, Série C, além de um jogo da Série A Team, o campeonato italiano, e um jogo da Premier League, o campeonato inglês. Vamos então analisar o jogo 1, começando a nossa série de análises. Clássico Rei, lá em Fortaleza, entre Fortaleza e Ceará. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O tricolor é o 13º com 30 pontos, já o Ceará é o 10º colocado com 32 pontos, ou seja, a diferença entre as duas equipes é de apenas 2 pontos. Se o Fortaleza vence o Ceará, ultrapassa o arquirrival na tabela. O Fortaleza tem uma campanha de 25 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 9 derrotas e 40% de aproveitamento. O Ceará tem uma vitória a mais que o Fortaleza. 25 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 9 derrotas e 42% de aproveitamento. As duas equipes vêm de derrota na rodada passada. O Fortaleza perdeu fora de casa para o Red Bull Bragantino por 2-1. Já o Ceará recebeu o Atlético Goianiense e acabou se dando mal. Perdeu também pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, a campanha, o retrospecto das duas equipes é parecido. O Fortaleza conquistou uma vitória, 3 empates e uma derrota. Vinha de uma sequência invicta até perder para o Red Bull Bragantino. O Fortaleza que não sabe o que é vencer uma partida há 3 rodadas. Já o Ceará vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Ceará também vinha de uma fase invicta até esbarrar no Atlético Goianiense. Portanto, o Ceará só
tem um jogo de sequência de derrotas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série A, o Ceará jogou 12 vezes, com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Ceará como visitante, 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 37% de chances de coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 34% de chances de coluna 2. Jogo equilibrado por se tratar de um clássico e até porque as duas equipes estão muito próximas na tabela de classificação, mas de acordo com as porcentagens, o Fortaleza tem um pequeno favoritismo diante do Ceará. É o confronto entre os técnicos Marcelo Chamusca e Guto Ferreira. Jogo 2. Santa Cruz e Vila Nova. Sábado 5 da tarde, no Arruda, em Recife, pela rodada 2 da segunda fase do Brasileirão Série C. O Santinha é o segundo colocado do Grupo C com 1 ponto. Lembrando que a segunda fase começou no fim de semana passado. E o Santa Cruz conseguiu em um jogo um empate, ou portanto 33% de aproveitamento. O time pernambucano empatou com o Brusque em 0-0 e nos últimos 5 jogos foram apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas do Santa Cruz, não vence há 4 jogos. Como mandante na Série C, o tricolor pernambucano jogou 9 vezes, com 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, isso somando os jogos da primeira fase, até porque o Santa Cruz vai jogar a primeira em casa neste final de semana contra o Vila Nova, que é o quarto colocado do Grupo C, com 0 ponto. Um jogo, 1 derrota. O Vila que perdeu para o Ituano por 2-1, jogando em casa no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Nos últimos 5 jogos, a equipe goiana conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante nesta Série C, o retrospecto é de 9 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, o Santa Cruz é o favorito, 48% de chances de coluna 1, contra 27% de chances de coluna do meio e 25% de chances de vitória do Vila Nova. Portanto, jogue na coluna 1 neste jogo 2, até porque o Santa Cruz faz realmente uma campanha espetacular nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Se classificou para a segunda fase com várias rodadas de antecedência e o Vila Nova começou mal a segunda fase da terceirona do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Santa Cruz é o favorito até pelo fato de jogar em casa, onde sofreu apenas 1 derrota em 9 jogos. Jogo 3. Confiança e Ponte Preta. Sábado, 7 da noite, no Batistão, pela rodada 30 do Brasileirão Série B. O time sergipano é o 11º colocado com 39 pontos, 29 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 9 derrotas e 46% de aproveitamento. O Confiança vem de derrota, perdeu para o Guarani em Campinas por 1-0. Nos últimos 5 jogos, 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. O Confiança não vence há 3 partidas e vem de 3 derrotas seguidas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série B, foram 14 jogos com 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Por outro lado, a Ponte Preta é a 9ª colocada com 40 pontos, 29 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 11 derrotas e 45% de aproveitamento. A Macaca também vem de derrota, perdeu para o Operário Ferroviário lá em Ponta Grossa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o mesmo retrospecto do Confiança. 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. A Ponte também vem de 3 derrotas seguidas, o que acabou afastando o técnico Marcelo Oliveira da equipe campineira. Como visitante na Série B, a Ponte jogou 14 vezes, somou 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de coluna 1,
22% de chances de coluna do meio e 34% de chances de coluna 2. Portanto, Confiança é o favorito, até porque somou pontos na maioria dos jogos que fez como mandante, ou seja, mais de 50% de aproveitamento jogando em casa contra a Ponte Preta, que perdeu metade das partidas que realizou como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas as duas equipes vêm de um retrospecto igual e vem também de uma diferença de 1 ponto entre elas. Jogo 4, Sport Recife e Grêmio. Sábado, 7 da noite, na Ilha do Retiro, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O rubro-negro pernambucano é o 15º com 28 pontos, 25 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 13 derrotas e 37% de aproveitamento. O time do técnico Jair Ventura bateu o Coritiba por 1-0 e com isso se afastou um pouco da zona de rebaixamento. Ainda flerta com o Z4, mas a vitória sobre o Coritiba deu um alívio. Isso porque o Sport vinha de 4 derrotas consecutivas até o jogo passado. Ou seja, nos últimos 5 jogos o Sport somou 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série A, foram 12 jogos com 6 vitórias e 6 derrotas. O Sport ainda não empatou em casa neste Brasileirão. Por outro lado, o Grêmio é o 6º colocado com 41 pontos. 24 jogos, 10 vitórias, 11 empates, 3 derrotas e 56% de aproveitamento. O tricolor gaúcho empatou com o Goiás em 0-0 na rodada passada do Campeonato Brasileiro e, no meio de semana, acabou eliminado da Taça Libertadores da América pelo Santos. Perdeu o jogo de volta das quartas de final por 4-1 na Vila Belmiro. Portanto, nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Renato Gaúcho vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ao Grêmio, que não perdia há muito tempo, acabou caindo diante do Peixe. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, foram 11 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Mesmo com o Grêmio perdendo quase metade das partidas como visitante, o tricolor gaúcho é o favorito. 54% de chances de coluna 2, 29% de chances de coluna do meio e 17% de chances de vitória do Sport Recife na coluna 1. É um duelo envolvendo 2 times que estão em extremos opostos na tabela. O Grêmio lutando por uma vaga na Taça Libertadores da América do ano que vem. Por enquanto está tendo êxito neste objetivo, é o 6º colocado, contra o Sport Recife, que namora a zona de rebaixamento. Jogo 5, Internacional e Palmeiras. Sábado, 9 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 5º colocado com 41 pontos ganhos, 25 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 6 derrotas e 54% de aproveitamento. O Inter venceu o Botafogo na rodada passada por 2-1, jogando em casa, e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Inter está invicto há 3 partidas e vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série A, foram 12 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Palmeiras é o 4º colocado, não tem 24 pontos. Daqui a pouco eu vou fazer a correção aqui, mas o Palmeiras não tem 24 pontos. A campanha do Verdão é de 24 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 5 derrotas e 56% de aproveitamento. Na verdade, o Palmeiras, daqui a pouco eu trago aqui a pontuação correta do Palmeiras. O Verdão vem de vitória nas 2 últimas partidas. Pelo Campeonato Brasileiro venceu o Bahia por 3-1 e pela Libertadores da América avançou para as semifinais ao vencer o Libertad do Paraguai por 3-0 as 2 partidas no Allianz Parque. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico português Abel Ferreira conseguiu 3 vitórias e 2 empates, portanto, uma invencibilidade que já dura pelo menos 5 partidas. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conseguiu em 12 jogos, foram
5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí 30% de chances de vitória do Internacional, 42% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória do Palmeiras. Portanto, é uma promessa de jogo equilibrado, é uma promessa de jogo que pode terminar em empate. Só para retificar, a pontuação do Palmeiras é a mesma do Internacional, 41 pontos. Pedimos desculpas pelo equívoco. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e dê um like no vídeo do Lotecando. Comente a nossa publicação, comente o nosso vídeo para a gente poder dar um alô para você durante o nosso programa. Você deve se inscrever no nosso YouTube e ativar o sininho para acompanhar o jogo 6 da Loteca 913 entre Coritiba e Botafogo. Sábado, 9 da noite, no estádio Couto Pereira, pela rodada 26 do Brasileirão Série A, com cobertura da Antena Esportiva. O Coxa Branca é o 18º colocado com 21 pontos, 25 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 14 derrotas e 28% de aproveitamento. O time de Curitiba vem de derrota, perdeu para o Sport fora de casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 4 derrotas e apenas 1 empate, ou seja, em 15 pontos possíveis, o Coxa Branca conseguiu apenas 1. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, foram 12 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Por outro lado, o Botafogo é o lanterna do Brasileirão, último colocado com 20 pontos, 25 jogos, 3 vitórias, 11 empates, 11 derrotas e 26% de aproveitamento. O Fogão perdeu para o Internacional fora de casa na rodada passada por 2-1 e nos últimos 5 jogos foram 5 derrotas. O Botafogo que não sabe o que é vencer uma partida há 2 meses. E isso complica a situação para sair da zona de rebaixamento. Como visitante neste Brasileirão, foram 12 jogos, 1 vitória, 6 empates e 5 derrotas. Portanto, de acordo com as porcentagens, outro jogo com alta chance de dar coluna do meio, 39% de chances da partida terminar empatada contra 31% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Coritiba, e 30% de chances da partida terminar com coluna 2, ou seja, com vitória do Botafogo. Portanto, 2 equipes que lutam desesperadamente para sair da zona de rebaixamento, só que o Coritiba tem uma pequena vantagem em relação ao Botafogo no confronto de porcentagens entre coluna 1 e 2, por conta do fato de jogar em casa. Jogo 7, Tottenham e Leicester City. Domingo, 11h15 da manhã, no horário de Brasília, no Tottenham Hotspur Stadium, pela rodada 14 da Premier League, o campeonato inglês. Os Spurs ocupam a segunda colocação com 25 pontos ganhos, 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 64% de aproveitamento. Na rodada passada, disputada neste meio de semana, o Tottenham do técnico José Mourinho perdeu para o Liverpool por 2-1 e acabou deixando a ponta da tabela da Premier League. Nos últimos 5 jogos, a equipe londrina conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Tottenham vinha de uma sequência invicta até cair diante do Liverpool. Como mandante, melhor dizendo, na Premier League, o Tottenham jogou 6 vezes com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Leicester City é o terceiro colocado. Daqui a pouco eu trago a pontuação do time do Leicester City, que no campeonato inglês fez 13 jogos com 8 vitórias, 5 derrotas e 62% de aproveitamento. O Leicester City ainda não sabe o que é coluna do meio neste campeonato inglês. A equipe vem de derrota, perdeu para o Everton, jogando em casa por 2-0. E nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias e 2 derrotas.
O Leicester, que como visitante no campeonato inglês, conseguiu em 6 jogos, 5 vitórias e apenas uma derrota. Então é um visitante indigesto à equipe do Leicester City. Mas de acordo com as porcentagens, o favoritismo é do Tottenham, com 52% de chances na coluna 1, contra 24% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória do Leicester City, que é o quarto colocado na tabela de classificação da Premier League, com 24 pontos. Ou seja, vai ser um duelo interessantíssimo na parte de cima da tabela, e as duas equipes com a diferença de apenas 1 ponto entre elas. O Leicester, que é difícil de ser batido como visitante na Premier League nesta temporada, e o Tottenham, que vem de uma boa fase graças ao comando do técnico José Mourinho. Muito bem, vamos a um rápido recado e daqui a pouco tem a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 913 da Loteca, repetindo o prêmio R$700 mil para quem acertar os 14 jogos. Rapidamente vamos ao recado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Maicon Santos! Tá aí um recado importantíssimo, a prevenção contra o coronavírus, porque realmente os números de casos e de mortes aqui no Brasil voltou a subir de forma assustadora. Então, se você for sair de casa, use máscara e proteja a si mesmo e aos outros contra esse vírus maldito. Vamos vencer essa batalha, mas precisamos realmente que você se conscientize. Muito bem, vamos continuar nossa análise pelo jogo 8 do concurso 913 da Loteca entre Vasco da Gama e Santos. Domingo, 4 da tarde, em São Januário, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Cruz Maltina, o 17º colocado com 25 pontos, abre a zona de rebaixamento. 24 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 11 derrotas e 34% de aproveitamento. O Vascão vem de um empate com o Fluminense em 1-1, empate que o Fluminense conseguiu, na verdade o Vasco conseguiu nos últimos minutos. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Ricardo Sapinto conseguiu 2 empates e 3 derrotas. O Vasco também amarga um jejum de vitórias, assim como o Botafogo, e realmente foram em 15 pontos, em 15 pontos possíveis, o Vasco conseguiu apenas 2. Então, realmente, o Vasco precisa mudar a mentalidade se quiser deixar a zona de rebaixamento. Como mandante neste Brasileirão, foram 12 jogos com 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Por outro lado, o Santos é o 8º colocado com 38 pontos. 25 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 7 derrotas e 50% de aproveitamento. Apesar de ter perdido para o Flamengo na rodada passada por 4-1, o Santos está de bem com a vida. O Peixe venceu o Grêmio pelo mesmo placar na Vila Belmiro no meio de semana e avançou para a semifinal da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Cuca conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Santos vinha de uma sequência negativa de 4 partidas até vencer o Grêmio jogando em casa pela Libertadores. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, foram 12 jogos com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, o Santos é o favorito. Marque coluna 2, jogo 8 com 40% de chances. O Santos, portanto, tem 40% de chances de vitória contra 36% de chances de coluna do meio, ou seja, da partida terminar empatada, e 24% de chances de vitória para o Vasco da Gama na coluna 1.
Portanto, mesmo o Vasco jogando em casa, o Santos é o favorito para conseguir mais um triunfo no Campeonato Brasileiro e conseguir entrar novamente no G6, que é a zona de classificação para a Taça Libertadores da América. Jogo 9, Red Bull Bragantino e Atlético. Domingo 4 da tarde, na Arena Red Bull, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Touro Louco é o 11º colocado com 31 pontos. 25 jogos, 7 vitórias, 10 empates, 8 derrotas e 41% de aproveitamento. A equipe de Bragança Paulista vem de vitória sobre o Fortaleza, jogando em casa por 2-1. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu 3 vitórias e 2 empates. O Red Bull Bragantino, que não perde há exatamente 5 partidas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, foram 12 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Atlético é o 14º colocado com 28 pontos. 25 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 13 derrotas e 37% de aproveitamento. O Furacão vem de derrota para o Atlético Mineiro, jogando em casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos acumulou 1 empate e 4 derrotas. Ou seja, o Atlético vem de 4 derrotas consecutivas. E como visitante neste Brasileirão, foram 12 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória do Red Bull Bragantino na coluna 1, 41% de chances de coluna do meio e 16% de chances de vitória do Atlético na coluna 2. Realmente o Red Bull ganhou asas nesta fase do Campeonato Brasileiro, neste início de segundo turno, vem fazendo um bom início de segunda perna do Brasileirão, e o Atlético, que vai de mal a pior a cada partida que realiza. O Atlético, que vinha de uma recuperação, acabou aí minando essa ascensão na tabela por conta das derrotas consecutivas que sofreu nos últimos 4 jogos. Jogo 10, América Mineiro e Chapecoense. Domingo 4 da tarde na Arena Independência pela rodada 30 do Brasileirão Série B. O Coelho é o segundo colocado com 53 pontos, 28 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 5 derrotas e 63% de aproveitamento. O América vem de vitória na rodada passada, no final de semana bateu o Paraná Clube por 1-0. E nesta quinta-feira visita o Figueirense, lá no Orlando Scarpelli, completando a rodada 29, que aconteceu toda ela no meio de semana. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Lisca conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O América, que vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série B, foram 14 jogos com 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Por outro lado, a Chape é a líder, com 57 pontos, 29 jogos, 16 vitórias, 9 empates, 3 derrotas e 67% de aproveitamento. Mesmo que seja derrotada pelo América Mineiro, que é o vice-líder, a Chape ainda não perde a ponta da tabela nesta rodada 30 da segundona. O time catarinense empatou sem gols com o Náutico neste meio de semana, pela rodada 29 da Série B, e nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Chapecoense é um time que vem sendo muito difícil de ser batido na Série B do Campeonato Brasileiro. A Chape vai rumando firme e forte rumo ao retorno à Série A. Como visitante neste Brasileirão, foram 15 jogos com 8 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Mas, de acordo com as porcentagens, o América Mineiro tem um leve favoritismo, com 35% de chances de vitória contra 34% de chances de coluna do meio e 31% de chances de vitória da Chapecoense. Realmente é um jogo difícil de prever, até porque as duas equipes fazem excelentes campanhas na Série B. O América tem um plus, que é a Copa do Brasil, está nas semifinais
da competição e realmente é um jogo para ficar na dúvida e marcar triplo ou até mesmo um duplo fechado. Recomendo duplo fechado aí na coluna 1 e na coluna do meio. Jogo 11, Atalanta e Roma, mais um jogo internacional. Domingo, 6h15 da tarde, não é na Ilha do Retiro e nem é pelo Brasileirão Série A. Mas esse jogo vai ser realizado no domingo no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela rodada 14 da Série A Team, o campeonato italiano. A Atalanta é a 8ª colocada com 18 pontos ganhos, 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 55% de aproveitamento. A equipe de Bérgamo vem de um empate importante com a Juventus fora de casa em 1-1, Juventus do Cristiano Ronaldo. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time vem de 4 jogos sem derrota. Como mandante na Série A Team, foram 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Roma é a 6ª colocada com 21 pontos. 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 64% de aproveitamento. A equipe da capital italiana venceu o Bolonha fora de casa por 5-1 na rodada do final de semana e, completando a rodada deste meio de semana, recebe o Torino nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, a equipe romana conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante na Série A Team, foram 6 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para a Atalanta na coluna 1, 24% de chances de coluna do meio e 31% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória da Roma. Duas equipes que passaram de fase nas competições continentais. A Atalanta vai disputar as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e a Roma está na primeira fase do mata-mata da Liga Europa. Duas equipes que estão muito bem no cenário europeu, no entanto, no cenário caseiro, ou seja, no campeonato italiano, passam por uma campanha de altos e baixos, visto que as duas equipes estão no meio da tabela de classificação. Eis a partida que os técnicos da Caixa Econômica Federal adoram. Remo e Paysandu. Domingo, 6 da tarde, no Mangueirão, pela rodada 2 da segunda fase do Brasileirão Série C. Pode ter 14 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, mas se tiver Remo e Paysandu, os técnicos da Caixa vão colocar na programação da Loteca. Não foi diferente desta vez. O Remo é o terceiro colocado do grupo D da Terceirona com 1 ponto ganho, 1 jogo, 1 empate. E este empate foi conquistado contra o Londrina, lá no interior paranaense, 1-1 a partida. Nos últimos 5 jogos, o Remo conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Remo que vem de 4 jogos sem derrota na Série C. Como mandante na Terceirona, o Remo jogou 9 vezes com 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 9 jogos realizados na primeira fase. Este vai ser o primeiro jogo do Remo como mandante na segunda fase. Por outro lado, o Paysandu é o líder do grupo D com 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 100% de aproveitamento. O Papão da Curuzu conseguiu um resultado positivo diante do Ipiranga, 2-1 na estreia pela segunda fase. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Paysandu conseguiu 4 vitórias e 1 empate, ou seja, a invencibilidade do Paysandu é maior do que a do arquirrival. Como visitante nesta Série C, 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Outro jogo que você deve ficar na dúvida, outro jogo que você tem que marcar triplo ou duplo. 32% de chances de vitória do Remo na coluna 1, 35% de chances de vitória de coluna do meio, e 33% de chances de vitória para o Paysandu na coluna 2.
Realmente um duelo muito equilibrado, já que se trata de um clássico e as duas equipes vêm de boa fase na Série C do Campeonato Brasileiro, visto as séries invictas. A do Remo 4 partidas, a do Paysandu 5 partidas sem derrota. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Ainda não? Então se inscreva logo! youtube.com/Antena Esportiva. Dê um like no Lotecando e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E você ativando as notificações, você vai receber no seu dispositivo a notificação da transmissão deste jogo 13. Flamengo e Bahia. Domingo, 6h15 da tarde, no Maracanã, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. Você também poderá acompanhar pelo nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. O Mengão é o terceiro colocado com 45 pontos, 24 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 5 derrotas e 62% de aproveitamento. O Mengão bateu o Santos por 4-1 no Maracanã, jogo que você acompanhou na semana passada no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Rogério Ceni conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante no Brasileirão, 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Bahia é o 16º com 28 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 25 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 13 derrotas e 37% de aproveitamento. O tricolor baiano vem de derrota nas 2 últimas partidas que realizou. No final de semana, perdeu para o Palmeiras fora de casa por 3-0 e no meio de semana acabou eliminado da Sul-Americana ao perder para o Defensa e Justicia lá na Argentina por 1-0. O Bahia, que já tinha perdido o jogo de ida na Arena Fonte Nova, acabou não seguindo para a semifinal da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Mano Menezes conseguiu apenas 1 empate e 4 derrotas. Bahia, portanto, vem de uma má fase, pelo menos no retrospecto mais recente. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, foram 12 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Então, de acordo com as porcentagens, a coluna 1 certa é barbada. Vitória do Flamengo, 59% de chances, contra 21% de chances de coluna do meio e 20% de chances de vitória para o Bahia na coluna 2. Repetindo, jogo que você vai acompanhar no som da Antena Esportiva no domingo, a partir das 5h45 da tarde. Lembrando que a bola rola no Maracanã às 6h15 da tarde. Jogo 14, Ipiranga e Londrina. Domingo, 8 da noite, no Colosso da Lagoa, em Erechim, pela rodada 2 da segunda fase do Brasileirão Série C. Segunda fase que acabou de começar. Isso porque o Ipiranga é o último colocado do grupo D, ou seja, é o quarto colocado com 0 pontos. Um jogo, uma derrota. E essa derrota aconteceu diante do Paysandu, lá em Belém, por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe gaúcha conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vinha de uma sequência invicta de 3 jogos até perder para o Papão da Curuzu, ser engolido pelo time de Belém. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série C, foram 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Londrina é o segundo colocado do grupo D com 1 ponto ganho, um jogo, 1 empate. E esse empate aconteceu diante do Remo em casa, 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Londrina conseguiu 2 vitórias e 3 empates. Como visitante neste Campeonato Brasileiro Série C, foram 9 jogos, 4 vitórias, 5 empates. Surpreendentemente, o Londrina conseguiu avançar na Série C sem vencer um jogo sequer fora de casa. Por isso, de acordo com as porcentagens, temos aí 41% de chances de vitória para o Ipiranga na coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 26% de chances de vitória para o Londrina na coluna 2. Portanto, o favoritismo é do Ipiranga, que perdeu apenas um jogo em 9 nesta Série C do Campeonato Brasileiro, atuando em casa.
Muito bem, vamos passar novamente a programação do concurso 913. Lembrando que o prêmio para quem acertar 14 pontos é de R$700 mil, prêmio acumulado. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde. Jogo 1, Fortaleza e Ceará no domingo. Jogo 2, Santa Cruz e Vila Nova no sábado. Jogo 3, Confiança e Ponte Preta no sábado. Jogo 4, Sport Recife e Grêmio no sábado. Jogo 5, Internacional e Palmeiras no sábado. Jogo 6, Coritiba e Botafogo no sábado. Jogo 7, Tottenham e Leicester no domingo. Jogo 8, Vasco da Gama e Santos no domingo. Jogo 9, Red Bull Bragantino e Atlético no domingo. Jogo 10, América Mineiro e Chapecoense no domingo. Jogo 11, Atalanta e Roma no domingo. Jogo 12, Remo e Paysandu no domingo. Jogo 13, Flamengo e Bahia no domingo. E jogo 14, Ipiranga e Londrina também no domingo. Desejando a você, ouvinte ligado no Lotecando, uma boa sorte e que você consiga o objetivo de chegar aos 14 pontos, que você consiga fazer cartela cheia neste concurso 913 da Loteca. E com isso estamos encerrando mais um Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva. Na próxima quinta-feira, é dia 24, véspera de Natal, não sabemos ao certo se haverá concurso da Loteca, então fique ligado nas redes sociais da Antena Esportiva. Mas a possibilidade de ter concurso no final de semana natalino é muito grande, já que vamos ter jogos da Série A, da Série C, da Série B do Campeonato Brasileiro no final de semana que será pós-Natal, ou seja, no final de semana 27 e 28 de... na verdade, 26 e 27 de dezembro. Então, a gente se encontra aí, quem sabe, na próxima quinta-feira aqui no Som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Gostou do Lotecando? Mande a sua mensagem através do youtube.com/Antena Esportiva e do nosso aplicativo Antena Esportiva Web Rádio. Não se esqueça também de acompanhar as jornadas antenadas. No final de semana tem 2 jogos para você acompanhar pelo Brasileirão Série A. No sábado tem Coritiba e Botafogo e no domingo tem Flamengo e Bahia. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e se você sair de casa, use máscara. Previna-se contra a Covid-19 e também faça a sua parte para derrotar a doença. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Estaremos de volta. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.